dia, bom dia, bom dia, povo lindo! Bom dia! Vamos começar mais um dia fazendo aquilo que eu fui chamada. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento. Vamos colocar uma música, gente, para começar o dia? Bom dia! Gente, vamos encaminhando essa live para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento. Vai ser uma continuação da live de ontem. Vamos encaminhando essa live? A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou. Coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje vai ser uma live com a continuação do que a gente estava falando ontem. Bom dia, Renata. Hoje a live vai ser uma continuação do que a gente estava falando ontem. Gente, esse lugar é lindo, né? A minha casa. Eu sou muito abençoada. Eu agradeço a Deus todo dia. Aqui é um dos lugares que eu mais gosto de fazer live. Lindo, né, Paulinho? Ai, eu sou muito grata a Deus, sabe? Bom dia, Thali. Que Deus abençoe seu dia também. Gente, é tão bom. Eu falo assim, a gente olhar pra trás e ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu. Pra quem não sabe, assim, hoje em dia as pessoas que me conhecem, elas veem aonde eu tô chegando. Mas ninguém sabe de onde eu comecei lá atrás. Thalita dividia um banheiro com 25 pessoas. Thalita morou assim, num quarto, dividia um quarto com 4 pessoas, onde era tipo um flat, tudo junto. Então assim, você olhar pra trás e você ver o seu progresso, a sua evolução é tão gratificante. E tudo isso que eu tô vivendo, eu quero que vocês também vivam. Por quê? Porque uma realidade, primeiro, ela é criada aqui no mental. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, e ação gera resultado. E eu quero que vocês tenham muito mais resultado do que eu. Então, assim, esse faz parte também do meu propósito, ajudar as pessoas a saírem de um ponto A para ir para um ponto B, crescer, prosperar, evoluir, avançar. Então, assim, agora eu quero começar a mostrar mais, sabe, antes e depois, para as pessoas verem que é possível. Que quando a gente muda isso daqui, ó, tudo ao nosso redor muda. O nosso cérebro não sabe diferenciar real do imaginário, ou seja, uma realidade ela é criada primeiro aqui na mente. Tudo que foi criado, primeiro ele foi criado na mente de uma pessoa. Tudo que as pessoas criaram, mesa, cadeira, talher, tudo que está criado no material, antes de ser criado no material, primeiro ele foi criado aqui no mental. Tudo por quê? Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar real do imaginário, ou seja, uma realidade ela é criada aqui. Então, assim, tudo que eu tô conquistando, eu quero que pessoas também conquistem. Por quê? Porque eu falo que ninguém faz nada sozinho. Então, assim, qual que é o meu objetivo com tudo isso que eu faço? Tirar vocês de um ponto A para levar vocês para um ponto B. E esses pontos, você vai subindo, você vai prosperando, você vai elevando a sua mentalidade. Tem um versículo que fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente. Então, é isso que eu faço, esse é o meu papel aqui. E hoje a gente vai estar falando sobre a importância em você se posicionar. Porque muitas vezes a gente não sabe se posicionar, a gente não sabe colocar limite nas pessoas. As pessoas fazem o que eles querem com a gente. Então hoje você vai sair daqui aprendendo a se posicionar. Não digo assim por completo, porque o posicionamento é uma construção. A gente não começa hoje e amanhã, não, já estou me posicionando. É uma construção. E quanto mais você faz algo repetidas vezes, melhor naquilo você fica. Alguém aqui sabe se impor, sabe se posicionar, sabe colocar limites nas pessoas? O que é colocar limites? Você falar pra pessoa, ó, você vai até essa linha comigo, daqui pra cima você não passa. E as pessoas começam a te respeitar mais por isso. As pessoas não falam mais qualquer coisa pra você. Quem aqui sabe se posicionar? Ou quem aqui precisa aprender a se posicionar? Coloca aqui nos comentários pra mim. Eu sempre falo... Primeiro, como é que eu sei, Thalita, se eu tô aprendendo a me posicionar, se eu sei me posicionar ou não? É só você observar como é que você é tratado. Como é que as pessoas te tratam.
As pessoas te tratam com respeito? As pessoas falam o que elas querem pra você? As pessoas ficam dando opinião quando você não pede? Porque assim, você só é tratado da forma que você tolera. Se a pessoa briga, te xinga, faz o que ela quiser com você, porque você tá permitindo com que isso aconteça. Então, como é que eu faço pra eu mudar esse padrão? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. O que é se posicionar? Eu preciso aprender. A Thali já falou que ela precisa aprender. Às vezes a gente vai deixando circunstâncias, situações, porque assim, quem que geralmente nos machuca? São as pessoas que a gente mais ama. Então assim, o posicionamento tem que vir de todos, mas principalmente das pessoas que a gente ama. Família, amigos, cônjuge, namorado, relacionamentos. Então assim, você se posicionar, ele não é só no externo. Primeiro começa no interno. Você tem que aprender a se posicionar. Quando você aprende a se posicionar, as pessoas ao seu externo começam a te respeitar muito mais. E o que é se posicionar? Primeira coisa, você colocar o outro no lugar dele. A Milka também falou que precisa aprender. O que é? É Milka o seu nome? Como que é o seu nome? O que é se posicionar? É você colocar o outro no lugar dele. Peraí, você vai até aqui. Daqui você não passa. Porque geralmente as pessoas, se você não coloca limites nela, elas vêm, elas dão a opinião delas quando não é pedido, elas falam o que elas querem pra você. Então você aprender a se posicionar, você vai falar pra pessoa, ei, dá uma seguradinha aí, que o seu limite é até aqui, daqui pra cima, você não vai mandar, você não vai falar. E eu não pedi a sua opinião, então assim, o que eu vejo hoje em dia? Que o que muitas vezes é considerado grosseria, você colocar limite nas pessoas, eu chamo de você aprender a se posicionar. Porque a gente não é obrigado a ouvir o que a gente não quer, a gente não é obrigado a escutar coisas que não são legais. Os nossos ouvidos não são pinico para outras pessoas virem e vomitarem aquilo que elas querem, falarem aquilo que elas querem. Então, por isso da importância a gente aprender a colocar limite no outro. Porque senão, se a gente não coloca limite, o outro monta cavalinho em você e vai embora. Isso no seu serviço, isso na sua família, isso na sua casa, isso no seu relacionamento, isso em qualquer lugar. E geralmente vem das pessoas que a gente mais gosta. Por quê? Porque quem são as pessoas que a gente dá abertura, que a gente geralmente entrega o nosso coração? São as pessoas que a gente ama. Família, amigos, relacionamentos. Nunca vai vir uma ultrapassão, ninguém vai ultrapassar o limite de alguém que você não conhece. Por exemplo, um famoso, um político, ele nem sabe da sua existência. Geralmente isso vem das pessoas próximas. Então você aprender a colocar o outro no lugar dele é muito importante. Pra quê? Pra você não ficar ouvindo porcaria, pra você não ficar passando raiva, pra você colocar o outro no lugar dele antes que ele fale alguma coisa. Então se posicionar é colocar o outro no lugar dele, é aprender a impor limites, é não deixar que os outros façam aquilo que você não quer que eles façam, que eles ajam da forma que eles agem, que eles falem, que eles se comportem da forma que eles se comportam. É você colocar o limite em todas as áreas. Então, gente, se posicionar diante de circunstâncias, se posicionar diante de situações, se posicionar diante de coisas, de pessoas, de forma de pensar, de forma de achar. Porque às vezes tem pessoas que elas querem impor a verdade dela. Peraí, essa é a minha verdade, esse é o modo que eu penso e você tem que pensar como a mim. Se você não pensa como a mim, você tá errado. E não é assim, a gente tem que se respeitar. Se eu acredito no A e você acredita no B, a gente tem que ambos escutar o que ambos acredita e a gente se respeitar. Não ficar vomitando, não. Porque a minha forma de pensar é a certa e você tem que acreditar no que eu acredito. Coloca limite, não. Eu acredito no que eu acredito. Quando você não se posiciona, é muito fácil você ser influenciável pelo que o outro está dizendo. Por isso, a importância em você aprender a se posicionar. Só que o problema, sabe o que é o grande problema? Que a gente foi ensinado a ficar quieto, a não arrumar confusão. Quem aqui ouviu na infância? Ah, deixa pra lá, melhor ficar quieto, não arrumar confusão. Quem ouviu isso daí na infância? Que é melhor a gente ficar quieto, que é melhor a gente não arrumar confusão. Quem aqui ouviu já isso? Bom dia, pai. Quem aqui ouviu isso? Ah, não arruma confusão não, caçar confusão pra quê? A gente foi ensinado a ficar quieto nas coisas. A gente foi ensinado a não arrumar confusão. A gente foi ensinado a aguardar. Aguenta, fica calado. Vale a pena arrumar confusão, não. Vale a pena arrumar confusão, sim. Não é arrumar confusão, é você se posicionar. É você não deixar o outro falar o que ele quer. Porque quando você fica
calado, o que acontece? Você vai reprimindo esses sentimentos em você. E aí, na terapia, isso daí é um Deus nos acuda pra gente ficar tratando isso. Por quê? Porque isso daí gera trauma. Eu sempre ouvi da minha mãe, isso aí, a Thali já identificou isso. A gente foi ensinado a não arrumar confusão, a ficar calado, deixa pra lá. Engole sapo, ninguém tem que engolir sapo, sabe por quê? Porque quem vai sofrer as consequências na fase adulta vai ser você. Então eu já tô te dando uma chave já de algo que eu vejo muito em paciente meu. Eu fui a vida inteira, eu fui calado. Isso daí vai reprimindo, vai colocando pra dentro, vai se guardando pra dentro. Chega na fase adulta, você não consegue se comunicar, você não consegue se expressar, você não consegue se posicionar, você não consegue colocar limite nas pessoas. E com tudo isso você acaba sendo uma pessoa influenciável. Tudo que dizem pra você, você acata. Por quê? Porque você foi ensinado a ficar quieto, a não arrumar confusão. Não é que você tá arrumando confusão, é que você está se posicionando. E, gente, todo mundo precisa se posicionar. Senão o seu ouvido vira um pinico. E as pessoas falam o que elas querem na hora que elas querem, do jeito que elas querem. A gente não tem que aguentar calado nada. A gente não tem que ficar quieto com nada. Vai arrumar confusão? Quem mandou o outro falar o que ele quer? É aquela coisa, quem fala o que quer tem que ouvir o que não quer. Não é que você precisa ser mal educado, mas você precisa aprender a se posicionar. E hoje tenho medo de falar o que a outra pessoa precisa ouvir. Eu sou assim, Thalita. Então, o que a gente precisa fazer? Falar. A gente não precisa ser com falta de educação, porque é aquela coisa. A gente não consegue controlar o outro. O que o outro faz não está no nosso controle. Mas a forma como a gente age diz totalmente. Se o outro vem e fala alguma coisa que você não gostou ou te trata de uma forma que você não gostaria de ser tratado, você com toda a sua educação vai colocar o outro no lugar dele. Uma vez eu já ouvi de pessoas assim, cada grosseria, cada coisa nada a ver com nada, e todas as vezes eu não fiquei calada e eu coloquei essa pessoa no lugar dela com muita educação. Por quê? Porque a educação a gente recebe de dentro da nossa casa, né? Mas tem pessoas que não têm. E não tá no nosso controle isso. Mas a forma como a gente reage diz totalmente. E você se posicionar, você pode muito bem se posicionar com educação, com classe, e de maneira correta. Você não precisa ser grosseiro. Me calei a vida inteira. Até de ex-marido eu apanhava e me calava. Fui assim a vida inteira. Hoje, com quase 60 anos, tenho dores no corpo todo. Cris, é exatamente isso. Olha o que a Cris falou. Ela se calou a vida inteira. Até o ex-marido dela batia e ela apanhava calada. Ela foi assim a vida inteira. O que aconteceu? Dores no corpo. Gente, o nosso corpo fala. A gente tem que colocar pra fora. Tem muitas doenças que o nosso corpo somatiza. Por quê? Porque a gente fica calado com as coisas. A gente tem vários casos na live de hoje falando exatamente sobre isso. Então, assim, a gente tem que se posicionar. A gente tem que falar. Você não tem que ficar reprimindo coisas. Começa a colocar pra fora. Thalita, eu não sei como. Toda vez que você tiver algo que você precise se posicionar, e você não se posiciona, vai vir a voz da Thalita na sua mente falando, aprenda a se posicionar, se comunica, fala. A gente tem que expor essas coisas pra fora, porque senão acontece o que aconteceu com a Cris, dores no corpo todo. O nosso corpo, ele fala. Quando a gente tem alguma dor, quando a gente tem algo, é o nosso corpo chegou no extremo de algo. Sempre pra somatizar no externo, é porque o interno já tá gritando faz tempo e você não tá dando sinal. Então, se posicionar não é ser grosseiro. Se posicionar não é sinônimo de arrogância, de grosseria, de estupidez, de ignorância, de egoísmo. Não. Você pode se posicionar sim, de maneira educada, de forma correta. O que o outro faz, se alguém veio, te xingou, te humilhou, falou coisas que você não gostou, não tá no seu controle, porque a gente não tem controle sobre as ações do outro, mas a forma como a gente se comporta, sim. Então, toda vez que alguém vier de grosseria, falar algo, passar dos limites, você vai colocar o outro no lugar com classe. Como? Conversando. Expondo, olha, eu não tô me sentindo confortável da forma que você tá me tratando. Alguém vem e fala alguma coisa que você não gostou, eu não me sinto confortável com a forma que você tá agindo e se comportando comigo. Será que você pode parar? Com toda a educação. Olha que diferença, alguém vem e te age de forma grosseira com você. Ao invés de você xingar, falar, para de ser chato, ou eu nem sei xingar.
Ao invés de você ofender, você vai virar e vai falar pra essa pessoa: eu não estou me sentindo confortável da forma que você está falando comigo, agindo comigo. Você tá passando dos limites, será que você pode parar? Gente, você quebra qualquer pessoa quando a pessoa te trata mal e você trata a pessoa com educação, colocando ela no lugar dela. Nossa! Você quer bugar uma pessoa? Você quer bugar uma pessoa? Quando a pessoa te ofende ou vem e dá uma opinião que você não gostaria, você não pediu, responde com outra pergunta. Quando você devolve a pergunta para a pessoa, você buga o cérebro da pessoa. Uma vez, uma pessoa muito próxima a mim veio me falando que eu não deveria falar nas redes sociais sobre Deus porque eu não tinha conhecimento sobre a Bíblia. E aí eu devolvi essa pergunta com outra pergunta. Eu perguntei: tá, e o que você sugere que eu faça? A pessoa não sabia o que responder. Você devolver uma pergunta com outra pergunta é a melhor coisa que você faz. Você buga o cérebro da pessoa, porque a pessoa não tá esperando uma outra pergunta. Minha mãe se calou tanto na vida dela que o corpo respondeu dando uma doença horrível que é o câncer. Hoje ela não está comigo. Thali, você teve um caso dentro da sua casa. O câncer dele, muitas vezes, ele é causado por mágoa, excesso de mágoa, falta de perdão, você aguentar calada. Isso daí somatiza em doença. Eu falo que a maioria das doenças, primeiro, ela começa aqui, ó, na nossa mente. Durante 16 anos ela morou com meu pai em brigas. Ele batia nela e tudo. Aí ela guardou e superou tudo sozinha. Não pode guardar. Se você tá em um ambiente onde as pessoas te agridem verbalmente, te machucam, eu sou totalmente contra você viver num casamento onde você tá sofrendo agressão, traição. A gente não tá aqui pra ser infeliz, pra apanhar calada. De jeito nenhum. Nós viemos aqui pra governar, nós somos imagem e semelhança de Cristo. A gente não veio aqui pra apanhar. A gente veio aqui pra ser feliz, pra evoluir, pra avançar. Olha isso que aconteceu nesse caso. Apanhou uma vida inteira e somatizou no quê? Num câncer. A gente não pode aguentar calada. A gente não pode ficar num lugar infeliz. De jeito nenhum. Só que o problema é que a gente foi ensinado a ficar quieta. Infelizmente a gente foi ensinado a ficar quieta. A não arrumar confusão. A engolir o sapo. Engole o sapo. Você não tem que engolir o sapo. Você não tem que engolir sapo nenhum. Então a gente tem que aprender o quê? A se posicionar. Como se posicionar? Você não precisa arrumar confusão. Posicionamento é você expor a sua opinião referente a algo. Alguém veio e te deu uma opinião que você não pediu? Desculpa, mas eu não pedi a sua opinião. Com toda educação. Tudo é questão de posicionamento. O que as pessoas gostam de meter o bedelho onde não é chamado? Vocês já ouviram essa frase? Meter o bedelho onde não é chamado. A pessoa meteu o bedelho na sua vida onde você nem perguntou? Desculpa, mas eu não pedi a sua opinião. Ou então, o que você sugere que eu faça? Responde uma pergunta com outra pergunta. Tudo é questão de posicionamento. Se você não se posiciona, você deixa de buscar você se encontrar. Gente, não se posicionar faz com que as pessoas façam o que elas quiserem com você. Você acaba acreditando em tudo que elas falam, acaba sendo uma pessoa influenciável. Tem um versículo em Mateus 7, 8 que diz o seguinte: se você não sabe se posicionar, peça. Peça para Deus, me ajuda, Pai, a me posicionar. Tem um versículo que fala sobre isso. Peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Qualquer coisa na sua vida que você não sabe o como fazer, pede para Deus. Peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam a porta e lhe será aberta. Deus, ele não é um Deus invasivo. Você tem que bater na porta e falar: ei, Pai, a porta tá aberta, eis-me aqui. Me ajuda a me posicionar, me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda a mudar, a avançar, a prosperar, a evoluir. Me ajuda a sair desse relacionamento que tá me causando dor, desse relacionamento que é tóxico, que é abusivo, que é narcisista, onde eu tenho uma dependência emocional dessa pessoa e eu não consigo sair. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Gente, a gente só tem que bater na porta. Falar: ei, Pai, tô aqui, me ajuda. Gente, Deus fala tanto com a gente. Deus fala tanto com a gente que muitas vezes não tá ligado. Deus, ele usa o que ele quer na hora que ele quer pra falar com você. Essa noite mesmo, vem me acontecendo umas coisas assim,
venho tendo muitas experiências com Deus. E Deus sempre me acorda entre 3h03 da manhã e 3h13. E essa noite tinha um pernilongo no meu quarto. Esse pernilongo parecia um rinoceronte dentro do meu quarto. Aí eu acordei, puta da vida. Aí a hora que eu olhei o relógio, 3h13 da manhã. Abri a Bíblia, caiu exatamente no versículo onde fala que Deus ele usa o que ele quiser, na hora que ele quiser para falar com as pessoas. Deus usa animais, Deus usa pessoas, Deus usa o que ele quiser na hora que ele quiser. Deus usou um pernilongo, que eu fiquei caçando aquele pernilongo depois para matar ele e eu não achei. E Deus me acordou exatamente às 3h13 da manhã. Então, gente, é isso. Peça e será dado. Busque e encontrarão. Batam a porta e a porta vai ser aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Se você não sabe se posicionar, se as pessoas vêm e fazem o que elas querem com você, te machucam, te humilham, ficam dando opinião onde não pedem, você acaba sendo influenciada pelo outro. Pede pra Deus. No meu quarto também tinha um pernilongo esse horário. Cris, o que você fez esse horário? Na hora que você acordou. O que você fez? A Cris também acordou às 3 da manhã. Cris, o que você fez esse horário? Gente, Deus ele não acorda a gente à toa esse horário. 3 horas da manhã é o horário que o plano espiritual ele tá acontecendo. Eu amo quando Deus me acorda às 3 da manhã. Comecem a abrir a Bíblia e a orar de madrugada quando Deus acorda vocês. E vocês vão ver coisas que vocês geralmente não veem. E aí que começa um relacionamento com Deus. Pede pra Deus, Pai, me ajuda a me posicionar, preciso aprender. Tô cansada das pessoas fazerem o que elas querem comigo. Levantei, tomei água, rezei e tentei dormir. Abre a Bíblia, Cris, da próxima vez. Nada acontece à toa. Gente, nada acontece à toa. Tem um plano espiritual que a gente não enxerga. E ele tá todo influenciado. Eu amo estudar sobre isso. Então, assim, tudo aquilo que você pede em oração vai ser atendido. Você só tem que aprender a pedir. E o posicionamento é uma das coisas que eu vejo que as pessoas elas estão sofrendo demais. Por quê? Porque é muito fácil, você fica muito vulnerável. Quando você não se posiciona, você fica muito vulnerável às coisas. As pessoas vêm e falam pra você, você acaba acatando. E nessa você deixa de viver o seu propósito. Por quê? Porque o outro, ele vai dar... Eu sempre vou dar a minha opinião com base nas experiências que eu tive. Você tem uma experiência na sua vida. Vamos colocar uma experiência ruim. Vamos jogar um tema que eu gosto muito de falar, relacionamento. Experiência. O que você ouviu na sua infância falar sobre relacionamento? Que homem não presta, que homem é isso, que homem trai, que homem é aquilo. A probabilidade disso acontecer na sua fase adulta é muito grande, sabe por quê? Porque na infância você ouviu isso. Isso daí foi instalado um programa na sua mente. E aí você tem que fazer o quê? Reprogramar. Porque a nossa mente, tudo aquilo que foi instalado, pode também ser desinstalado e colocado um novo programa. E as pessoas, elas vão falar, vão te dar conselhos com base nas experiências dela. Observa só. Se é uma pessoa que teve fracasso no relacionamento, que é infeliz, ela vai ser uma pessoa extremamente negativa. Vai falar que o homem não presta, que a vida é uma porcaria. Sempre vai estar ruim as coisas. Por quê? Porque ela tá falando com base nas experiências dela. As pessoas, elas nunca vão falar algo pra você a respeito sobre você. Elas sempre vão falar sobre elas. Depois que eu entendi isso, todas as ofensas que eu escuto, porque a internet é terra de ninguém, todas as ofensas que eu ouço, eu entendo que a pessoa ela não tá falando sobre mim, ela tá falando sobre ela. As pessoas, elas nunca vão falar sobre você. Porque se você parar pra observar, a única pessoa que tem acesso total ao seu coração é Deus. E pouquíssimas pessoas ao seu redor. Se tem uma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração. A única pessoa que tem acesso, que sabe exatamente tudo o que está acontecendo com você é Deus. O restante, as pessoas elas só sabem até onde a gente permite com que elas saibam. Ou seja, as pessoas elas nunca vão falar sobre você. Elas falam sobre ela. Sabe por quê? Porque eu só consigo ver no outro aquilo que eu tenho em mim. Ou seja, se uma pessoa vem pra mim e fala pra mim assim, por isso da importância do autoconhecimento, em você saber quem você é. Porque quando alguém vem pra mim e fala, Thalita,
você é isso, você é mentirosa, você é falsa, não gosto da sua energia, começa a falar coisas negativas a meu respeito, eu entendo que ela não tá falando sobre mim, ela tá falando sobre ela. Por quê? Porque eu sei que eu não sou isso. Por isso da importância do autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento bem desenvolvido dentro de você, você também aprende a se posicionar de forma clara, a impor limite nas pessoas. Pelo que minha mãe passou com meu pai, ela passou isso pra mim, que os homens não prestam, traem. E muito mais sobre os homens. Hoje tenho em minha mente. E hoje vi que ela falou a verdade. Thali, não coloca isso na sua mente, Thali. Não acredita nessas mentiras que falaram. Tem muita gente maravilhosa aqui. Só que o que acontece? Quando a gente cria um programa mental, quando a gente instala um programa na nossa mente, a gente acaba acreditando e toma isso como verdade absoluta. Isso acaba se tornando uma crença na sua vida. Ou seja, você tem uma crença de que homem não presta. Todos os homens que passar pela sua vida não vão prestar. Por quê? Porque você instalou esse programa. Então o seu radarzinho, o seu Wi-Fi, fica caçando o homem que não presta. Thali, eu também ouvia isso, que homem não prestava, que eu precisava ser feliz sozinha. Eu também ouvi isso a minha vida inteira. Quando eu entendi isso, que eu só atraía homens que realmente não prestavam, o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, eu mudei todo o meu programa mental. E quando qualquer pessoa fala pra mim que homem não presta, eu falo, isso é uma crença sua, tá repreendido. Homem presta sim. É você que tá procurando um lugar errado. É você que tá com a programação errada. Gente, tem muito homem incrível. Desde que eu mudei a minha programação mental, só aparece caras incríveis pra mim. É tudo por quê? Porque, assim, imagina, você ouviu uma vida inteira que homem não presta. A Cris também falou que a mãe dela sempre falava isso. Só que se vocês observarem, a mãe de vocês falavam que homem não prestava com base naquilo que elas viveram. Muito provável que as experiências que elas tiveram com homem foi só experiência ruim. Só que não é porque a sua mãe teve experiências ruins com homens que vocês também precisam viver isso. Por quê? Porque a gente repete padrões. Então o padrão, essa maldição hereditária pode ser quebrado em você agora. É só você mudar a sua forma de pensar. Desde que eu entendi isso, porque eu também ouvia que homens não prestavam. Desde que eu entendi isso, eu mudei toda a minha programação mental. Como? Mudando. Desinstalando esse programa de que homem não presta, de que homem trai, de que você pode ser feliz sozinha, de que você não precisa de homem pra nada. Instalando novos programas. Homens são incríveis, homens são provedores, eu tenho uma família incrível. Quando você muda o seu mundo interno, que é esse programa que a gente chama de mente, quando você muda, instala novos programas, o seu externo também começa a refletir. Não acreditem que homens não prestam. Existem sim homens que não prestam, mas também existem sim homens que prestam. E começa a olhar dentro de você. Porque às vezes, vou falar uma coisa pessoal minha. O que a Thalita fazia? A Thalita, ela idealizava um relacionamento maravilhoso para a vida dela. Eu idealizava um homem incrível, um homem que me tratasse bem, um homem que não me ofendesse, um homem que não fosse abusivo, um homem maravilhoso. Só que eu era a pessoa que traía, que enganava, que mentia. Eu era uma safada. Eu não valia nada. Como é que eu ia atrair um homem incrível sendo que eu não valia nada? Eu só atraía também homens que não prestavam. Por quê? Porque eu também não prestava. Por quê? Porque na minha mente foi instalado de que homem não prestava. Ou seja, antes do homem não prestar, deixa eu não prestar primeiro. Era isso que eu pensava. Aí o que eu fazia? Traía, enganava, mentia. Por quê? Porque foi instalado um programa na minha mente de que o homem não prestava. Então, antes do homem não prestar, deixa eu não prestar primeiro. E aí o que acontecia? Como tudo é energia, a gente atrai aquilo que a gente é. Eu acabava chamando homens dessa mesma forma que eu era. Quando eu entendi isso, eu comecei a mudar. Eu comecei a mudar como pessoa. Quando você começa a se transformar dentro de você, não vos conformeis com este mundo e sede transformados a sua mente. Quando eu comecei a transformar dentro de mim, tudo fora começou a mudar também. E aí eu comecei a atrair homens como eu. Então assim, por que hoje eu mudei toda a minha programação mental? Porque eu mudei dentro de mim primeiro. Eu mudei a forma que eu penso. Aqui no meu caso, eu sou mãe e pai, porque a pessoa que mora comigo só me atribui. Eu sempre
que posso, sou provedora aqui em casa. Thali, você merece um cara que provê pra você. Você merece um cara que te trate bem. Você merece um cara... Só que assim, você primeiro tem que mudar dentro de você. Discutimos ontem, chamei ele de narcisista e muito mais, ele começou a me tratar mal de novo. Thali, começa a se cuidar dentro de você. Muda o seu mundo interno primeiro. Essas lives, eu tenho certeza que tá te ajudando em alguma coisa. Alguma sementinha eu tô conseguindo plantar dentro de você. Então, assim, tudo que tá acontecendo fora reflete algo que a gente tem dentro. Então, você tem que identificar o que é que eu tenho dentro de mim que eu preciso mudar. Quando eu entendi que eu atraí esse tipo de homem porque eu também era uma pessoa não tão boa assim, que eu também tinha muitas coisas pra mudar, foi que eu comecei a mudar dentro de mim. Foi que eu comecei a me... Peraí, antes de eu ter um homem de alto valor, primeiro eu preciso ser uma mulher de alto valor. E lá atrás a Thalita não era. Thalita era barraqueira, Thalita fazia confusão. Gente, eu era o oposto do que vocês estão vendo aqui. Eu era o oposto. Falei com ele que não sou obrigada a viver como vivo, pois minha mãe sempre me falou e me disse que eu sou uma princesa e meus filhos me chamam de rainha. Você está sendo uma grande bênção na minha vida, glória a Deus. Thali, você é uma princesa. Você é filha dele. Você é filha de Deus. Você é uma princesa, você veio aqui para governar, você veio aqui para reinar. Seus filhos te chamam de rainha. Olha que coisa linda. A gente não deve aceitar menos do que Deus faria pela gente. Deus, ele faz tudo. Deus, ele é soberano, gente. Vamos parar de aceitar migalha. Vamos parar com isso. O outro só muda se ele quiser. E a gente não tem que ficar tentando mudar o outro. A única pessoa que você pode mudar é você. Muda dentro de você. Vai buscar conhecimento. Ah, Thalita, não tenho condição. As minhas lives estão aqui gratuitas todos os dias para isso. Para te abrir a mente. Se você quiser, eu posso te mandar livros gratuitos. Eu posso te indicar conteúdos de acordo com aquilo que você precisa se desenvolver. Hoje em dia, você só não se desenvolve se você não quiser. Porque conteúdo gratuito tem muito. Tem muito. Eu tô aqui para te ajudar no que você quiser. Me manda uma mensagem. Thalita, quero me desenvolver em tal área. Thalita, preciso me autoconhecer. Tem muito conteúdo. Eu falo que a internet, ela pode ser uma bênção na sua vida ou ela pode ser uma maldição. Se ela se torna uma maldição, você se torna uma pessoa viciada em TikTok, em Instagram, em vida de famoso, em reality show, em novela. Isso daí acaba com a sua vida. Em noticiário que só fala desgraça pra te instalar coisa ruim na mente. E você se tornar uma pessoa negativa. Isso daí pode servir como uma maldição. Mas a internet pra mim é uma bênção. Eu tenho tudo de fácil acesso. Eu tenho o YouTube que eu posso estudar coisas. Eu tenho lives de pessoas que vão me ajudar a sair de um ponto A para ir para um ponto B. A elevar a minha frequência. A me fazer prosperar, a me fazer evoluir. Gente, tem muito conteúdo gratuito. É você que decide se você quer usar o celular para ser uma bênção ou ser uma maldição na sua vida. É você que escolhe. Nós fazemos escolhas todos os dias, desde o momento que nós acordamos até o momento que a gente vai dormir. A vida ela é feita de escolhas. Você escolhe se você de manhã vai fazer uma caminhada ou se você vai ficar deitado na sua cama assistindo um Netflix ou colocando 35 sonecas. Você decide se você vai comer um ovo com um pão integral ou se você vai comer um donuts. Você decide se no almoço você vai comer uma pizza ou se você vai comer algo saudável. O seu corpo é templo do Espírito Santo, não fica colocando porcaria. Você decide se no final de semana você vai usar uma droga, tomar cerveja, ou se no final de semana você vai para a igreja, você vai alimentar o seu espírito, você vai estudar. Tudo é uma decisão. E lá o seu futuro vai depender das escolhas que você faz hoje. Depois não adianta chegar no final da sua vida, olhar para a grama do vizinho e falar: nossa, que grama incrível! Eu também queria ter essa grama. Só que o que é que você fez para você mudar isso? O seu futuro só depende de você. E o seu futuro vai depender das escolhas e das renúncias que você faz hoje. O que eu tô vivendo hoje, eu renunciei muita coisa lá atrás. Eu renunciei pessoas, eu renunciei estar com a minha família. Eu precisei renunciar, abrir mão de muita coisa que me dói. Só que se eu quero conquistar o que eu tô conquistando, se eu quero viver o que Deus tem pra mim, eu tenho que falar não pra muita coisa. Eu tenho que falar não pra bebida,
eu tenho que falar não pra droga, eu tenho que falar não pra comidas gordas, eu tenho que falar não pra muita coisa, eu tenho que falar não até de estar com a minha família, porque eu tô longe da minha família. Eu fiquei 7 anos morando em outro país, agora que eu voltei eu vejo minha família a cada 2, 3 meses. Por quê? Porque são escolhas. E até eu viver aquilo que Deus tem pra mim, eu ainda tenho que abdicar de muita coisa. E se você não abdica de fazer coisas, você não vai conquistar aquilo que você quer. Por que eu tô abdicando hoje? Porque lá na frente eu vou desfrutar com a minha família. Por que eu tô falando não pra muita coisa hoje? Porque lá na frente eu vou desfrutar com eles. A vida é feita de escolhas. E o que eu mais vejo são as pessoas fazendo escolhas erradas. E lá na frente olhando pra grama do vizinho e falando, nossa, esse aí teve sorte. Mas ninguém viu o quanto essa pessoa ralou. O quanto essa pessoa abdicou de coisas pra chegar onde ela chegou. Quero sim, Thalita, livros gratuitos, preciso muito de ajuda. Thali, depois me manda uma mensagem e me fala o que é que você precisa melhorar na sua vida hoje. Qual área da sua vida tá empacada? Gente, tem pessoas aqui, fala comigo, pede ajuda. Aprenda, isso daí é uma das formas de você aprender a se posicionar. Olhando pra dentro e falando, a minha vida tem alguma coisa que tá errada. Se a sua vida estiver 100% perfeita, tem alguma coisa errada com você. Porque a gente sempre tem que estar buscando o quê? Mais e mais e mais e mais melhorar. Eu falo que todos os dias quando eu acordo, eu falo, Senhor, me ajuda a ser 1% melhor. Imagina todos os dias você buscando ser 1% melhor. Ao longo de um ano são 365 micro resultados. Vai empilhando isso de ano em ano. Daqui a pouco você tá lá no topo. A Thali foi a única que pediu ajuda aqui. Foi a única que falou, eu quero livros, eu quero ler. Aproveita isso, gente. Aproveita, a internet é uma bênção. Ou ela pode ser uma maldição na sua vida. Depende do que é que você vai fazer com o que você tem. Eu falo que a internet é uma arma muito poderosa. O que você vai fazer dela, aí sim, diz muito com relação ao seu futuro. E as nossas escolhas definem futuro. A Fê, bom dia, Fê. Fala o que você quer, maravilhosa. Gente, Fernanda foi uma bênção que eu conheci semana passada. Fê, eu tenho tanto livro. Me manda o que você precisa. Gente, a gente veio aqui pra crescer, pra prosperar, pra evoluir. A gente veio aqui pra governar. Nós não viemos aqui pra sofrer. Nós viemos aqui pra governar. Você é filho, você é filha. Você tem um chamado aqui. Você tem um propósito aqui. Você não caiu nesse lugar aqui de paraquedas. Você não caiu aqui de paraquedas e não fica achando que aqui é Disney, não. Porque foi ensinado na nossa infância de que a gente precisa encontrar o príncipe encantado. Foi ensinado que a gente tem que viver num conto de fadas. Não, a vida é espinho. Não existe conto de fadas em relacionamentos. Existem pessoas imperfeitas, que perfeito foi só Jesus, é só Deus. São pessoas imperfeitas que estão fazendo de tudo para um relacionamento dar certo. E como é que você faz um relacionamento dar certo? Todo dia um pouquinho, todo dia 1%, empilhando energia, buscando ser uma pessoa melhor. Quais ambientes você está frequentando? Você é a média das 5 pessoas com que você convive. Olha para as pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas, elas te ajudam positivamente a fazer você chegar no seu destino final ou não? Ou elas estão te trazendo cada vez mais profundo do poço? Ande com 5 milionários e você vai ser o sexto. Ande com 5 idiotas e você vai ser o sexto. Porque energia... Gente, isso é muito sério. Há 7 anos atrás, eu infelizmente traí o pai dos meus filhos e hoje me arrependo muito. Eu creio que estou colhendo com a pessoa que moro. Thali, não pensa nisso. Se arrepende, fala com Deus. Eu também passei por isso. Eu também já traí muito na minha vida, mas isso é uma ferida que a gente tem. Eu vou te mandar um livro, Thali, pra você dar uma lida, porque assim, a gente vai carregando coisas. Eu também tenho uma ferida da traição. Tinha, porque foi quebrado em nome de Jesus essa maldição hereditária na minha vida. E eu creio também, Thali, que se você identificar isso e você se libertar disso, isso daí também, se arrepender, isso daí também vai sair da sua vida. A gente carrega coisas lá de trás que vem passando de bisavô pra avô, pra pai e pra gente. Não existe um culpado nisso daqui. Eu vou te passar um livro, Thali, sobre as feridas emocionais que a gente tem. E você vai ler uma ferida que eu já identifiquei em você. Você fez isso, você se arrependeu, você pediu perdão, você falou com Deus, segue o baile. O que Deus falou para aquela mulher que era prostituta? Vai, não peques mais. É só você ir lá e não pecar mais. Começa a se transformar dentro de você.
Porque eu também tinha essa ferida. Eu também traía pessoas. Mas o que aconteceu desde que eu decidi mudar? Eu comecei a mudar o meu mundo interno. Eu comecei a mudar dentro de mim. Tudo fora começou a refletir. Tô pagando uma psicóloga R$2.400 e não estou gostando dela. Só que eu já paguei esse valor. Cris, me manda uma mensagem depois. Você pagou 2.400 por quantas sessões? Depois me manda uma mensagem. Eu não sou psicóloga, mas eu sou psicanalista. Então, gente, todos os nossos comportamentos têm um porquê. Comportamento, pensamento, sentimento, tudo tem um porquê. Isso daí tá totalmente relacionado na nossa infância. Tudo tá ligado na nossa infância. Tudo tá ligado no que a gente ouviu, no ambiente que nos foi inserido. Porque imagina comigo, gente, eu tenho 5 minutos pra falar, porque eu tenho um atendimento já. Vou falar rapidinho. O que acontece? Quando a gente nasce um celular em branco, sem nada. E aí, o que acontece? Os nossos pais, o ambiente que nos é inserido, a nossa família, instalam programas dentro da gente. Então, instalam programas, instalam bloqueios, instalam comportamentos, instalam pensamentos, instalam falas. E aí, o que acontece? Na nossa fase adulta, a gente precisa ter um processo de autoconhecimento. Por isso que eu falo na importância da terapia. Porque o que a terapia vai fazer? A terapia vai te fazer enxergar quais são os bloqueios, os traumas, o que você aprendeu com a sua família. Você vai pegar tudo que for bom, o que não for bom você vai desinstalar e você vai instalar novos programas. É basicamente isso que é o que eu faço. Então assim, gente, você não precisa ser aquilo que disseram que você tem que ser. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você só vai pegar as coisas boas da sua família, as coisas ruins você vai jogar fora e você vai ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você não vai ser aquilo que seu pai, com a sua mãe, com a sua família disseram que você tem que ser. Você tem que ter essa profissão, você tem que fazer isso. Não. Você tem um chamado, você tem um propósito que Deus escolheu para você. É isso que você tem que fazer. E é isso que vai te fazer feliz. As pessoas ficam tanto buscando pela felicidade. Mas você já parou para perguntar para Deus, Pai, o que é que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito? Ao invés de ficar buscando pela felicidade, pergunta para Deus, Pai, qual que é o meu propósito? E o seu propósito tá tão claro, às vezes tá na sua testa, assim, só que você não vê. E hoje não tenho amigos em geral, a única companhia que tenho e gosto é de Deus e meus filhos. Não tem companhia melhor, tá? Ali, Deus é maravilhoso. Começa a mudar dentro de você e o externo começa a refletir. Gente, desde que eu venho me transformando, mudando, eu venho encontrando tantas pessoas maravilhosas na minha vida. Quando vem alguém que não bate a minha energia, é aquela coisa, o santo não bate na hora eu já identifico. Mas tem tanta gente incrível. Por que eu tô tendo amizade com tantas pessoas maravilhosas? Porque eu também sou isso. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Então, se você tá atraindo relacionamentos que não são tão legais, dói o que eu vou falar, mas é porque você também é isso. Porque a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Por isso, olha para as pessoas ao seu redor, não com julgamento, mas sim com compaixão, para você entender o que é que você precisa mudar em você. Porque as pessoas, elas são um espelho da gente. Então, se não é esse espelho que você quer refletir, deixa essas pessoas de lado e começa a mudar em você. Porque o novo só chega na sua vida quando você deixa o velho ir embora. Só que muitas vezes a gente não vive o novo que Deus tem pra gente, porque a gente tá segurando entulho na nossa vida. Pessoas que não é pra tá, a gente fica ali. Pessoas onde Deus já colocou um ponto final, você fica colocando vírgula. Você fica tentando continuar batendo murro, dando murro em ponto de faca. Então, gente, vamos começar a ver os sinais que Deus tem. Olha pro seu redor. São esses espelhos que você quer refletir? Não, se afasta dessas pessoas e começa a mudar em você. Porque eu só vejo no outro aquilo que eu tenho em mim. Se eu fico olhando pra pessoa e falando que a pessoa é ruim, que a pessoa é negativa, que a pessoa é falsa, muito provável que eu seja isso. Sabe por quê? Na psicanálise tem algo chamado projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu sou. Mas muitas vezes eu não tenho a autorresponsabilidade de assumir isso. Então é muito mais fácil eu julgar o outro. Então, ao invés de julgar, colocar a culpa no outro, vamos olhar pra dentro e ver o que é que você precisa mudar dentro de você. Gente, agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia. Olha que céu lindo, gente. Olha isso.
Olha que oportunidade que você tá tendo de acordar com vida. Deus tá te dando uma nova chance de você ir lá e fazer tudo diferente. Pra que fazer as mesmas coisas? Pra ter os mesmos resultados e não avançar? A gente veio aqui pra governar. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã.